Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos, e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite a todos, grande prazer estar aqui. Vocês podem ver, meu nome é Fábio Florenci, sou professor de filosofia, também trabalho com tradução e gostaria de começar agradecendo ao pessoal do Instituto Borborema, a pessoa do Sávio, do Matheus, por terem me trazido de uma cidade que, separada desta em que nós estamos, apenas por uma letra, mas por uma grande distância, né? Eu vim de Campinas, no estado de São Paulo. Propósito daqui da minha palestra vai ser explicar um tema que é muito pouco compreendido do grande público, geralmente compreendido de maneira bastante unilateral, de maneira bastante superficial. Então eu gostaria de aprofundar aqui com os senhores algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida de estudos e ao longo da minha vida prática também. Então, para começar esta palestra, eu começo com uma foto que eu tirei alguns anos atrás, para vocês verem, terem a exata noção de onde que eu vim. Então, este sou eu. Este sou eu há alguns anos atrás. Eu estou falando de algo, uma realidade que eu vivi por dentro, né? E da qual eu, com a graça de Deus, saí até agora vivo, né? E espero que assim continue. O que é importante nós sabermos a respeito da relação entre as novas esquerdas e o capitalismo? É o seguinte: em primeiro lugar, nós precisamos saber que existe dentro da esquerda, existe dentro do movimento, que a gente pode chamar de movimento revolucionário, uma espécie de divisão de tarefas. O que é uma divisão de tarefas? Cada pessoa dentro de uma fábrica, por exemplo, cada pessoa dentro de uma empresa, ela faz aquilo para que ela está mais habilitada, não é mesmo? Então, dentro de uma fábrica, você tem os operários que trabalham com as máquinas, você tem o setor de contabilidade que administra as contas da empresa, você tem a administração que trabalha com os contratos, você tem o departamento de publicidade que trata com as vendas, você tem lá o conselho administrativo que delimita, né, delimita os objetivos de longo prazo da empresa, e você tem, por fim, a presidência, né, que coordena tudo. Eu fiz aqui uma divisão só para nós compararmos as coisas. Muito bem, o que determina qual que é o posto em que cada uma dessas pessoas vai trabalhar? O que determina no final das contas, o quanto a pessoa se preparou para exercer uma determinada função, né? E várias coisas podem concorrer para isso. A oportunidade que ela teve de estudar, ou a própria disposição que ela teve em investir numa educação mais cuidadosa, mais esmerada, em se transformar numa pessoa mais capaz e galgar posições dentro da empresa. Tudo isso determina o posto que ela vai ocupar. No movimento revolucionário, no movimento de esquerda, existe uma similar divisão de tarefas. E essa divisão de tarefas, ela segue um critério que não vou mascarar as coisas aqui, que é um critério de inteligência.
Existem pessoas que, por compreenderem, serem capazes de compreender determinadas coisas mais profundas dentro do movimento, elas são elevadas a uma posição de maior prestígio, elas são informadas a respeito de coisas que pessoas que estão na base não são informadas, e assim sucessivamente. Então, este critério que determina o posto que alguém ocupa dentro do movimento é um critério de inteligência. Muito bem. Uma pessoa que está na base do movimento, que são geralmente aquelas pessoas com quem a gente tem mais contato no dia a dia, é uma pessoa de inteligência bastante limitada, certo? Vamos dizer isso sem rodeios aqui. É uma pessoa bastante burra. Esse é o esquerdista padrão que a gente conhece no meio universitário, em alguns setores da imprensa, na militância que faz tarefas de ir para a rua, de fazer movimento na rua, etc. e tal. Nós percebemos uma capacidade intelectual bastante reduzida. Agora, à medida em que a pessoa ela vai estudando e se tornando mais capaz, ela vai sendo elevada dentro do movimento a postos de maior prestígio, ela vai aprendendo um tipo de discurso que muitas vezes, ou melhor dizendo, um discurso que vamos dizer assim, contrário àquele que defendem os homens e as mulheres que estão na base. E o que eu quero explicar aqui nesta minha palestra é como esses diversos discursos que se encontram nas várias tarefas distribuídas entre a esquerda, como esses vários discursos se articulam uns com os outros e como todos eles em conjunto concorrem para a finalidade revolucionária do movimento. Eu espero que isso tenha ficado claro. Ficou razoavelmente claro para vocês onde eu quero chegar? Prospecto da minha palestra? Muito bem, então nós podemos seguir. Esse meu primeiro slide, prezados, é um slide que descreve a visão de mundo que um militante da base do movimento de esquerda ele apresenta. É uma visão bastante pobre da realidade. Não é muito difícil para uma pessoa que tem um pouquinho de estudo e que defende, por exemplo, um ponto de vista conservador, não é muito difícil refutar este tipo de posicionamento. Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é para não se animarem muito com isso. Aqueles que, porventura, defendam um ponto de vista conservador, aqueles que se oponham radicalmente à política de esquerda, saibam que isto aqui que está no primeiro slide é o que pensa um militante da base, portanto, uma pessoa de capacidade intelectual bastante reduzida, certo? Então, o que pensa um militante da base? Muito bem. Primeira tese. O programa político da esquerda é radicalmente incompatível com o capitalismo. Então a nossa meta é o quê? A meta do militante é destruir o modo capitalista de produção, é fazer a revolução socialista, implantar a ditadura do proletariado, na qual todos trabalharão de acordo com suas possibilidades e receberão de acordo com todas as suas necessidades. Assim que diz o militante padrão, né? Segundo ponto. O fundamento da crítica ao capitalismo se encontra na obra de Marx, sobretudo na teoria da mais-valia. Então, o militante comunista padrão, ele vai citar o quê? Numa discussão. Ele vai citar o Capital, obra que, diga-se de passagem, ele nunca leu, né? Nunca. Então, você nunca vai encontrar um militante padrão que tenha lido o Capital até o fim. Eu vou até dar um truque aqui para vocês pegarem essas pessoas na mentira. Perguntem para elas qual é o último capítulo do Capital. Aí vocês sabem que o último capítulo do Capital está inacabado, a obra não foi terminada por Marx, se chama Sobre as Classes Sociais. Se a pessoa souber, né? Aí vocês já podem perceber, opa, é alguém de um nível um pouco mais elevado. Se ela não souber, ela já vai tentar sair pela tangente, aí você já percebe que ela não leu o Capital até o fim, né? Aí vai ser profundamente decepcionante a discussão.
Mas essas pessoas, né, da esquerda, da base, da militância, vão dizer, não, a crítica de Marx ao capitalismo está correta e a base dessa crítica está no Capital, né? Então o Capital está certinho. A teoria da mais-valia está correta, nós precisamos fazer a revolução porque os trabalhadores são oprimidos, eles estão produzindo mais-valia para os capitalistas, eles estão sendo roubados em parte do seu produto de trabalho. É um discurso que sempre vai girar em torno dessas ideias muito genéricas. Terceiro ponto, o remédio para os males do capitalismo seria a revolução e a ditadura do proletariado, como eu disse agora, né? O capitalismo não tem solução, né? É revolução e destruir tudo. Muito bem. Quarto, esta é uma tese que não está na boca do militante padrão, mas está na boca do militante padrão da direita, ou, diga-se de passagem, padrão MBL de qualidade, né? Que vai dizer o seguinte: economistas de orientação liberal refutaram de maneira cabal as teses econômicas de Marx. Então vai lá aquele militante liberal padrão e vai dizer: você nunca leu von Mises, né? Está completamente refutada a tese da mais-valia, do Capital, etc. Vocês sabem que o livro do von Mises ele é quase tão grosso quanto o Capital, né? Então vocês também podem fazer a brincadeirinha, né, de pegar o título do último capítulo. Eu não li o livro do von Mises, né? Eu já falo aqui, A Ação Humana, eu não li. Peguem o último capítulo e façam o teste com o militante liberal padrão para ver se ele leu. Provavelmente a resposta será não. Muito bem. Esses militantes eles dizem, olha, Marx já está refutado, o socialismo não funciona. Então a discussão fica assim. Fica o militante da direita e o militante da esquerda, né? Jogando pedra um para o lado do outro. Mas vamos ver que a realidade é um pouquinho mais complexa. Vamos seguir. Seguindo. Não. Eu não quero mais ver isso, né? Me convenceram a mostrar essa foto, mas depois eu vou desaparecer com isso. Justo. Desconstruindo uma visão simplista. Vamos lá. Agora nós já estamos começando a subir o nível da nossa discussão. Vamos começar a falar sério. É o seguinte: a prática política da esquerda está fundada antes numa complexa teoria filosófica, antes disso do que em teses econômicas. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o que está na base do marxismo e na visão teórica das esquerdas não é a teoria econômica do capital, mas é a filosofia que o Marx desenvolveu quando ele era jovem. É isso que está na base da visão política da esquerda. Nós já vamos ver a consequência disso. Guardem essa informação, ela já vai ser explicada. Segundo ponto, ao longo do século XX, o pensamento de esquerda conseguiu reformular quase por completo o conjunto de teses recebido de Karl Marx, em especial aquela que previa o inevitável colapso do sistema capitalista. Uma das teses que Marx propunha ter mostrado na obra O Capital é que o sistema capitalista entraria em colapso. Então, os primeiros autores que leram e interpretaram a obra de Marx, o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando que, em poucos anos, o sistema capitalista ia sozinho entrar num colapso. E aí, ia mais ou menos que caiu no colo deles a possibilidade de fazer uma revolução. Isso era o que os primeiros intérpretes do marxismo eles pensavam. Então, a partir da década de 1920... o pessoal mais inteligente da esquerda, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a reformular a teoria marxista. Lógico, porque eles perceberam que o capitalismo não ia entrar em colapso. Então, hoje em dia, prezados, qualquer pessoa de nível intelectual um pouquinho superior dentro da esquerda não está contando com o colapso do capitalismo. Não venham, então, discutir com ele dizendo: mas o capitalismo já mostrou que não vai entrar em colapso. Né, o cara vai te dizer perfeitamente, nós já sabemos disso há 100 anos. Terceiro ponto, a crítica liberal é completamente inócua, quer dizer, ela é ineficaz para refutar os mais complexos desenvolvimentos da filosofia esquerdista. Vejamos alguns dos principais momentos dessa reformulação. Então, o que eu estou dizendo aqui é que
os argumentos, especialmente do setor liberal da direita, eles são completamente ineficazes para discutir com um esquerdista bem preparado, né? Um esquerdista bem preparado pega uma pessoa dessas, bota no bolso dando risada. A gente já vai ver como. Quem já ouviu falar nesse homem? Levante a mão. Não precisam ter vergonha. Poucas pessoas. Muito bem, esse aqui é o pensador marxista mais influente do século XX, Georg Lukács, né? Vocês percebem que ele tinha uma cara de bonzinho, né? Eu achei engraçado. Bom, enfim, isso, obrigado. Quando eu conto uma piada sem graça, eu faço isso. A obra mais famosa de Lukács, prezados, é História e Consciência de Classe, escrita, né, publicada em forma de livro em 1923. Então eu coloquei ali, trata-se da obra mais influente do marxismo no século XX, né? Então todo esquerdista inteligente leu História e Consciência de Classe e assimilou bem o que Lukács fez ali. Eu coloquei aqui, prezados, um trecho da página 1 e da página 2, quer dizer, o comecinho do livro, para vocês verem o que ele fala. Olhem só o peso disso que ele está falando. Eu vou traduzir para vocês o eventual filosofês que aparece nessa obra, porque não é fácil. É um dos livros mais difíceis que eu já li, História e Consciência de Classe. É um livro que dá um trabalho do cão para ler. Então, no primeiro capítulo, Lukács discute o significado da expressão marxismo ortodoxo e chega à seguinte conclusão. O que é marxismo ortodoxo? Ortodoxo é o contrário de heterodoxo, não é? Heterodoxo é quem não segue as regras que devem ser seguidas numa determinada religião, numa determinada visão de mundo. Ortodoxo, em contrapartida, é aquele que segue essas regras. Então, Lukács está discutindo o que no primeiro capítulo de História e Consciência de Classe? Ele está tentando discutir o que define um marxista ortodoxo. O que faz alguém poder ser chamado de marxista ortodoxo, né? E lógico, ele queria reivindicar para si esse título, né? Ele queria dizer, olha, eu sou um marxista ortodoxo e eu quero mostrar como que os outros marxistas ortodoxos devem pensar daqui para frente. Então vejam, 1923, 5 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, quase 100 anos. Seguinte conclusão, se supuséssemos que a pesquisa contemporânea provou a inexatidão de fato de todas as afirmações particulares de Marx, um marxista ortodoxo poderia reconhecer sem condições todos esses novos resultados, rejeitar todas as teses particulares de Marx, sem por isso ser por um só instante forçado a renunciar à sua ortodoxia marxista. Olha só. O marxismo ortodoxo não significa, pois, uma adesão sem crítica aos resultados da pesquisa de Marx. Não significa uma fé em uma tese ou em outra, nem a exegese de um livro sagrado. Exegese, prezados, é interpretação, certo? Quem estuda ciência da religião sabe da exegese da Bíblia, né? Interpretação da Bíblia. Então, o Lukács está fazendo uma figura de linguagem, né? Como se o marxismo fosse uma religião. A ortodoxia em matéria de marxismo se refere bem ao contrário e exclusivamente ao método. Olha o que ele está falando, pessoal. Ele está dizendo em 1923 que para você ser um marxista ortodoxo, você pode jogar no lixo tudo o que o Marx escreveu. Mas se você ficar com o método do Marx, você é um marxista ortodoxo. Então, quer dizer, não precisamos acreditar em mais-valia, não precisamos acreditar em lei do empobrecimento necessário da classe trabalhadora, não precisamos acreditar em colapso necessário do sistema capitalista, não precisamos acreditar em nada disso, né? Podemos jogar tudo isso fora com toda tranquilidade de consciência e permanecer sendo marxistas ortodoxos, contanto que mantenhamos o quê? O método que permitiu a Marx formular a obra que ele formulou. Vamos seguir. A nota essencial do marxismo é seu método, não suas teses isoladas. Prossegue Lukács. Ela, a ortodoxia marxista, implica a convicção científica que, como o marxismo dialético, foi encontrado o método de pesquisa correto, que esse método não pode ser desenvolvido, aperfeiçoado e aprofundado senão
no sentido de seus fundadores, mas que todas as tentativas para ultrapassá-lo ou melhorá-lo não conduziram senão à sua trivialização, a fazer dele um ecletismo, e deviam necessariamente conduzir a isso. Trivialização é tornar a coisa banal. Ecletismo é você misturar coisas que são diferentes no campo das ideias e você acaba ficando com uma ideia inconsistente. O que é este método, prezados, que Lukács está dizendo aqui? Esse método consiste em você estudar a realidade profundamente, você fazer um diagnóstico do tempo em que você vive, você estudar as relações econômicas, as relações sociais, as relações culturais que existem numa determinada sociedade e perceber, dentro deste contexto em que você está inserido, qual é o potencial revolucionário que existe na situação. Isso é um método. Isso é um método marxista. Então, um esquerdista inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer pesquisa. Ele vai fazer pesquisa empírica. Ele vai estudar como é a realidade no tempo dele e ele vai buscar um potencial revolucionário. É isso que o Marx fez. O que o Marx fez? Ele viveu na época em que estava começando a se desenvolver o modo capitalista de produção, não é? Então Marx fez o que na obra dele? Ele fez uma crítica do modo capitalista de produção, como ele estava se desenvolvendo. Portanto, a sua obra principal se chama O Capital. Agora, no século XX, o sistema capitalista mudou num sentido que Marx não previa. Então, os marxistas ortodoxos perceberam que tinham que fazer o quê? Tinham que reformular a obra de Marx. É lógico, Lukács, que é o cara mais inteligente do marxismo no século XX, percebe isso em 1923. Vamos prosseguir. Esse capítulo, pessoal, eu coloquei ele meio assim, fora do roteiro da apresentação, mas eu precisava mostrar isso para vocês. O Lukács é um sujeito perto do qual Maquiavel é um ursinho carinhoso, certo? Então Maquiavel, quem aí já leu O Príncipe do Maquiavel? Então, algumas pessoas leram O Príncipe do Maquiavel. Vocês viram que ele fala umas coisas bem malvadas no Príncipe, né? Ele fala que o príncipe pode roubar, matar, mentir, né? Contanto que ele, fazendo isso, ele assegure a permanência no poder e a paz social, não é? Esse é o objetivo do príncipe. Se ele conseguir manter a paz social, então ele é um bom príncipe, né? Ele pode matar, então ele está autorizado a fazer tudo isso que um reles homem comum não pode. A primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, que horror, que cara desalmado, né? Isso até eu leio História e Conceito de Classe, né? Porque a gente vê que a maldade, ela tem níveis, né? Assim como a virtude que o Pedro tão bem expôs aqui, né? Tem níveis, né? A maldade também, né? Quer dizer, o poço, ele tem sempre um alçapão, né? Que desce, né? Então, você percebe, depois de ler Maquiavel, quando você lê História e Consciência de Classe, né? Você percebe, nossa, o cara chegou a um nível de malignidade que Maquiavel jamais sonhou. Esse capítulo, prezado, se chama Legalidade e Ilegalidade. Ele é a chave para nós entendermos como alguns movimentos sociais do Brasil de hoje, eles atuam na esfera pública. Olha só o que diz Lukács. No capítulo denominado Legalidade e Ilegalidade, Lukács afirma que a ordem jurídica e seu aparato repressivo devem ser encarados pelos revolucionários como fato neutro, e que estes não se devem prender ao cretinismo da legalidade nem ao romantismo da ilegalidade. Eu vou explicar tudo isso. Calma. Eu sei, a obra é escrita para não ser entendida pelo público. Essa é a ideia. Assim, por motivos de ordem tática, o movimento revolucionário deve ter a liberdade de agir na legalidade ou na ilegalidade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o movimento revolucionário, ele não precisa... Aliás, ele não deve ter uma regra fixa de como ele vai agir. Se ele vai sempre agir dentro da legalidade ou se ele vai sempre agir por baixo do pano. Então diz aí o Lukács, nós devemos ter essa versatilidade. Se as circunstâncias forem favoráveis, nós atuamos dentro da legalidade. Se as circunstâncias forem desfavoráveis, nós atuamos na ilegalidade. É assim que tem que ser. Olha só. Uma vez que os revolucionários estão do lado certo da história, olha só, não devem eles sentir remorso em violar o direito, se a tática revolucionária assim o exigir. Mais ainda, é desejável que consigam induzir o Estado burguês a violar seu próprio direito e a revelar sua face violenta.
pesado, né, pessoal? Muito pesado isso. Então ele diz no livro que o revolucionário ele deve fazer com que o Estado, ele deve dar um jeito de forçar o Estado burguês a violar seu próprio direito. Então quando a gente vê black blocs, por exemplo, na rua, né, eles estão fazendo isso. Quando a gente vê naqueles protestos, né, em que os black blocs entram ali no meio de gente que está protestando pacificamente, provocam a polícia, né, estouram uma bombinha ali, a polícia começa a bater nas pessoas. Os caras que mandaram eles fazerem isso, leram esse texto. Né? Por quê? Porque um dos pontos fundamentais do movimento revolucionário é fazer com que o Estado, o próprio Estado, quebre a sua própria ordem jurídica. Olha como o sujeito é ruim, né? Isso aí é bem pior que o Maquiavel. E ele diz mais ainda, no final desse capítulo, Lukács fala, quando o comunista ele quebra uma lei do Estado, ele não deve sentir remorso. Nós demos... Lukács ele era crítico literário, ele era especialista em literatura. Ele cita um exemplo de Dostoiévski, o grande escritor russo, né? Dostoiévski ele foi preso e mandado para a Sibéria, né? E ele escreveu um livro chamado Recordações da Casa dos Mortos, contando a respeito dessa experiência. E nesse livro, Dostoiévski diz que os companheiros de prisão dele, eles se sentiam culpados por terem sido condenados e mandados para a prisão. E o Lukács, ele conta isso no livro, né? Ele fala, olha, isso significa que aqueles homens ainda estavam com a consciência infectada pelo direito burguês. Nosso movimento revolucionário precisa fazer o quê? Precisa tirar esse remorso da cabeça das pessoas. Nós temos que ser capazes de violar a ordem jurídica sem nenhum remorso. Nenhum remorso. Pesado, né, pessoal? O negócio é pesado. Muito bem. Vamos seguir. Max Horkheimer. Esse aí é famoso, né, pessoal? Isso aí é mais conhecido. Max Horkheimer foi o principal expoente da chamada Escola de Frankfurt, né? Ele conheceu Lukács, ele foi bastante influenciado por ele. Depois eles brigaram, seguiram caminhos diferentes. Mas a obra de Horkheimer ela é bastante devedora de história e consciência de classe. O texto mais famoso do Horkheimer se chama Teoria Tradicional e Teoria Crítica, escrito em 1936. O Horkheimer, gente, por que ele é importante? Ele é importante porque ele institucionaliza o marxismo. Em que sentido? Ele leva o marxismo para dentro da universidade. Ele não é mais um militante político, ele é um membro da universidade. Ele é um universitário, é um cara que faz pesquisa. Então ele não tem propriamente compromisso partidário. Horkheimer nunca foi filiado ao Partido Comunista, né? Nem ao Partido Comunista Alemão, nem ao Partido Comunista Soviético. Então tudo que o governo da União Soviética fazia de errado, ele podia tranquilamente dizer, isso aí não é comigo. Eu nunca fui filiado ao Partido Comunista, né? Isso não é comigo, eu estou fazendo teoria aqui, certo? Vamos ver o que ele diz nesse texto. Olha só que interessante. Escrevendo como professor universitário, não como teórico do partido, Horkheimer estabeleceu uma distinção que se tornou clássica. O teórico tradicional é aquele que se limita a descrever a sociedade da maneira como ela é no momento, ou a narrar a história simplesmente conforme ocorreram os fatos. Essa é a teoria tradicional. O problema da teoria tradicional é sua parcialidade. Olha aí as aspas não, itálico. Pois concebe a sociedade burguesa como horizonte último de sua pesquisa. Quer dizer, a teoria tradicional, em quem que Horkheimer, estava pensando? Acorda, dona Ângela. Isso. É que eu sou professor de colégio, né, pessoal? Então eu faço esse tipo de coisa. Em quem ele estava pensando em quem ele estava pensando quando ele falou de teoria tradicional? Ele estava pensando no grande mestre da Universidade Alemã do começo do século XX, Max Weber, né? Max Weber, então, modelo da teoria tradicional. É aquele cara que não vê possibilidade para além da ordem burguesa, né? Max Weber, então, ele acreditava que a ordem burguesa não podia ser superada. A teoria crítica não é pura e simplesmente antagonista da teoria tradicional, mas busca superar a parcialidade desta última, tomando posse de seus resultados e contextualizando-os no projeto de emancipação de toda a dominação humana. Vou traduzir isso para vocês. Então,
Horkheimer está fazendo o seguinte, ele está dizendo, olha, Weber, ele tem razão em muitas das coisas que ele escreveu. Então nós da teoria crítica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar pedra só no Weber? Não, a gente deve ler tudo que ele escreveu e usá-los para a nossa finalidade. É isto que faz a teoria crítica. A teoria crítica ela é capaz de se apropriar daquilo que produziu a teoria tradicional e de reinterpretá-lo no contexto revolucionário. É isto que faz um marxista inteligente. Entenderam? Isso está falado aqui no texto. E é o que eles fizeram com Max Weber. Eles assimilaram e digeriram muito bem a obra de Weber, né? E trabalharam durante cerca de 50 anos em cima das categorias de Weber. Olha só, vamos seguir. Esse aqui eu nem achei foto dele. Quem já ouviu falar dele? Friedrich Pollock. Pollock ele era o economista do Instituto, né? O Instituto de Pesquisa Social, também conhecido como Escola de Frankfurt. Né? Não são a mesma coisa, mas são conhecidos como a mesma coisa. Ele era o cara que trabalhava com dinheiro, né? Ele era muito pragmático. Ele escreve um artigo bastante importante no começo dos anos 40, quando ele morava nos Estados Unidos. Esse artigo se chamava Capitalismo de Estado, suas possibilidades e limitações. Olha só, baseado em amplo estudo de economia política, Pollock afirma que o capitalismo concorrencial e de livre mercado, sobre o qual falava Marx, estava em vias de desaparecimento e sendo substituído por um sistema de controle estatal e gerencial da produção e de consumo, capaz tanto de evitar as crises econômicas quanto de neutralizar a luta de classes. Resumo aqui, pessoal. Pollock está dizendo, toda a crítica que Marx fez da economia moderna está errada. O contexto mudou tudo. A gente precisa trabalhar então como? A gente precisa trabalhar de acordo com o novo contexto. Qual é o novo contexto? É de um Estado forte que é capaz de gerenciar a economia. Ele é capaz, por exemplo, de impedir que o capitalista sobreexplore o trabalhador. Ele é capaz, por exemplo, de assegurar seguridade social para todo mundo. Ele é capaz, por exemplo, de evitar crises econômicas. Pollock percebeu tudo isso. Ele disse, olha, o sistema capitalista atual ele é capaz de evitar todos aqueles males que o Marx pressupunha. Ah, então vamos deixar de ser revolucionários? Claro que não, né? Claro que não. Nós só vamos mudar nossa tática. Veja, diante desse novo quadro, a alternativa radical não mais seria entre capitalismo e socialismo, mas entre formas totalitárias e democráticas de capitalismo de Estado. Então Pollock diz o seguinte, a partir de aqui o mundo vai se dividir em capitalismo de Estado totalitário e democrático. Nós precisamos fazer o quê? Trabalhar dentro do capitalismo de Estado democrático. O totalitário ele estava pensando em quem? Na Alemanha nazista e na União Soviética, né? Que o texto foi escrito em 1941. Justo? Justo. Pollock vale-se aqui de tipos ideais, pois não há na realidade um sistema completamente democrático ou totalitário. Essa observação aqui eu fiz baseado em Max Weber, né, que eles estavam lendo e digerindo naquele tempo. Aqui tem as características do capitalismo de Estado totalitário e o desafio do capitalismo de Estado democrático. Eu só quero tratar com os senhores o último item. Olha só, boa parte da esquerda aceitou o diagnóstico de Pollock e começou a pensar as possibilidades de emancipação humana no interior de um contexto de controle governamental da produção, certo? Então, quer dizer, a esquerda mais inteligente, eles já não estão mais pensando em fazer uma revolução contra este Estado todo-poderoso. Este aqui, prezados, quem já ouviu falar dele? Axel Honneth? Ninguém. Este é o atual diretor do Instituto de Pesquisa Social, também conhecido como Escola de Frankfurt, né? Ele é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, né? Então é uma pessoa extremamente influente e volta e meia ele vem aqui para o Brasil. Ele mantém grupos de estudo com grande contato aqui com o meio universitário brasileiro. Então tem muitos discípulos dele na Universidade Brasileira. E claro, são pessoas intelectualmente muito capazes. O que faz Axel Honneth? O livro mais famoso dele, né, foi publicado em 1992. Este livro aqui, Luta por Reconhecimento.
Esse é um dos livros mais indigestos que eu já li na vida. É um livro que você lê assim por causa da linguagem e o jeito como ele coloca as ideias, você fica com uma profunda indigestão, né? Por isso que, inclusive, eu não estou nos meus melhores dias, porque eu estava lendo esta maravilha até hoje, né? A proposta de Honneth nesse livro qual que é? É escrever uma gramática dos conflitos sociais. Como é que funciona a coisa? Vamos ver. Sua crítica não se dirige predominantemente às relações econômicas, mas às relações sociais que envolvem o fator reconhecimento. O modelo crítico de Honneth faz uso da sociologia, da psicanálise e da filosofia. É altamente flexível e tem capacidade de orientar pesquisas empíricas em todos os ramos das ciências humanas. Então, o que este cara está fazendo? Ele está criando, dentro do ambiente universitário, linhas de pesquisa nas áreas de filosofia, de sociologia e de psicologia. O que eu reparei aqui no livro dele? Boa parte das afirmativas que ele faz não são afirmativas gratuitas, são afirmativas embasadas em estudos empíricos. Então tá lá, estudo de fulano de tal da Universidade de Cambridge, estudo de fulano de tal da Universidade de Hamburgo, estudo de fulano de tal da nossa Universidade de Frankfurt. Então, quer dizer, é um sujeito que está amparado por um nível teórico extremamente alto. Então, Honneth e os novos rumos da esquerda. É claro, eu só estou dando um exemplo dos desenvolvimentos da nova esquerda. Ele não é a figura do mal, né, pessoal? Existem vários autores importantes desenvolvendo pesquisas no campo da nova esquerda. Eu só quis escolher aqui o Honneth para nós vermos como as coisas são mais complexas do que se costuma pensar. Interessam a Honneth, sobretudo, experiências que envolvem o desrespeito ao indivíduo e a recusa a lhe conferir o devido reconhecimento. O reconhecimento, aqui nesse livro, ele se dá em 3 dimensões: o amor, o direito e a solidariedade. Uma vez que Honneth não aceita ideias como direito natural e natureza humana, as formas de vida e comportamento que podem pleitear reconhecimento social e jurídico são potencialmente infinitas. Já vou explicar isso. Com base nessa gramática do conflito, a esquerda está sendo capaz de produzir pesquisas de ponta nas áreas de ciências humanas e tem condições de fundamentar cientificamente projetos de lei, decisões judiciais e orientações de tratamento no campo da psicologia. Então, alguém que for para um consultório de psicanálise, está lá o psicanalista com um diploma da Universidade de Cambridge, né? O cara foi treinado nessas técnicas, né? Vai cobrar lá R$3.000 por sessão, né? E a pessoa vai sair dali aprendendo algumas coisas que nós já vamos falar. Terminou aqui o PowerPoint. Deixe-me mostrar aqui para vocês uma coisa. O reconhecimento para ele se dá em 3 dimensões: o amor, o direito e a solidariedade. O amor é o quê? O amor é aquele tipo de reconhecimento que se dá na vida familiar e é estudado pela psicanálise. Então ele se vale aqui do quê? Ele se vale dos estudos de um psicanalista chamado Mead e de um psicanalista chamado Winnicott, para dizer como se desenvolve a criança no ambiente doméstico, quer dizer, no amor. Mas o que mais interessa para ele é o quê? É o direito e a solidariedade. Por quê? O direito é aquela esfera em que os homens se relacionam como iguais perante a lei. Só que esse ambiente em que os indivíduos eles se relacionam como iguais perante a lei, ele não é suficiente para dotar uma vida de sentido. Então, para que o indivíduo ele viva bem dentro de uma comunidade, o que é necessário além dele ser reconhecido juridicamente, quer dizer, de todos serem iguais perante a lei? É necessário que ele tenha relações de solidariedade com os outros membros da comunidade. E como são essas relações de solidariedade de acordo com o Honneth? As pessoas, elas têm o direito, ou melhor, elas têm a possibilidade nas sociedades modernas de irem até a esfera pública e de argumentarem que os seus modos de vida, eles são tão válidos como qualquer um outro. Então, quando a gente vê, por exemplo, essas manifestações chocantes que membros do chamado movimento LGBT fazem, né? Isso não é acidental. Isso está dentro do quê? Está dentro dessa linha de argumentação que diz que uma pessoa, um grupo de pessoas que se vê
como discriminado dentro da sociedade, ele deve fazer o quê? Ele deve ir para a esfera pública e ele deve fazer barulho. Ele deve chamar a atenção dos outros, né? Ele deve chamar a atenção dos outros e dizer que o modo de vida dele, ele é digno não simplesmente de um respeito negativo, que é o respeito do direito, né? Respeito do direito é, por exemplo, ninguém vai te bater, ninguém vai te roubar, ninguém vai te matar, ninguém vai te negar um emprego, né, porque você segue a orientação A ou B, né? Este é o respeito do direito. Mas o Honneth diz, é necessário você ter um grau maior de respeito, é necessário você ter solidariedade. Então, quer dizer, a sociedade que está em torno de você, ela precisa o quê? Ela precisa te dar força, precisa bater palma, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, outro caso que eu gostaria de citar que me veio logo à cabeça, quando membros do movimento feminista entram dentro de igrejas e fazem topless, né? O que é isso? Isso está perfeitamente coerente com essa teoria, né? O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão chamando a atenção para o estilo de vida delas. Elas estão dizendo, o meu estilo de vida é digno de solidariedade. Então, quer dizer, não basta que eu possa levar a minha vida como eu quiser. Os outros têm que manifestar ativamente que eles aprovam esse modo que eu tenho de viver, né? Contra esse tipo de argumento, as novas direitas que a gente está vendo por aí, elas estão completamente desguarnecidas. Por quê? Vamos supor um liberal. Um liberal vai discutir com essa concepção aqui. Qual que é a base do discurso liberal? A base do discurso liberal é que todos são iguais perante a lei e que todos devem, no máximo, né, ter oportunidades iguais. Isso o liberal concede. O Honneth vai dizer, concordo com você, perfeitamente. A esfera do direito, ela está dentro do meu discurso. Esta mulher ou essas mulheres que entraram dentro da igreja e fizeram isso, elas podem o quê? Elas podem ser processadas. Podem, elas são sujeitos de direito. O pessoal que está dentro da igreja pode processá-las. Mas aí o que nós fazemos? Aí nós vamos aos tribunais, né? E nós argumentamos. Por quê? Porque essa aqui é uma concepção que se baseia bastante na teoria da argumentação. Nós argumentamos que o que elas fizeram não é crime. E, portanto, é uma forma legítima de manifestação, né? Ou a gente pode argumentar que é mais ou menos o que a Rosa Parks fez ao se sentar numa cadeira reservada exclusivamente para brancos. Eu já vi essa comparação sendo feita, né? Então, o argumento liberal padrão ele está totalmente desguarnecido para lidar com isso. Mesmo um autor como Roger Scruton, né? Vocês já ouviram falar em Roger Scruton, né, o grande conservador britânico. Uma coisa que me chamou a atenção ao ler esse livro do Honneth é que boa parte da argumentação dos dois é semelhante. Então, quer dizer, só que o Honneth ele é mais inteligente que o Scruton, eu vou ter que dizer isso. Ele é mais inteligente. Por quê? Porque ele consegue, vamos dizer assim, engolir o discurso do Scruton. Os dois estão baseados no mesmo pressuposto. Os dois acham que o homem é um animal político, que a dimensão da vida social ela é importante para o ser humano, que na sociedade existem valores e que esses valores são objetos de discussão na esfera pública e que tudo isso é importante. Agora, quais valores devem permanecer e quais devem ficar, o Honneth diz, eu não vou dizer a priori, isso depende de cada caso concreto, né? Mas isso deve poder ser discutido, por exemplo, na esfera do direito, né? Um cara como Scruton não consegue responder a isso. Essa é uma conclusão que eu tirei. Para terminar aqui, pessoal, como que os diferentes níveis do movimento revolucionário, então, se articulam no momento? Eu falei no começo da palestra que existe uma divisão de tarefas, né? Nós estamos diante de uma situação em que, aqui no Brasil, as ideias conservadoras, né, ou chamadas conservadoras, elas estão mais com o favor do público, né, do que as ideias de esquerda. A esquerda inteligente, que é esse pessoal aqui, eles já sabem que vão perder as próximas 3 ou 4 eleições para presidente. Eles já sabem disso. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se fechar dentro das universidades, muitos vão para os Estados Unidos, para a Europa, eles vão estudar. Eles vão aprofundar esse discurso aqui para serem capazes de intervir no debate público no Brasil, nos próximos anos.
E o pessoal da esquerda tradicional, o pessoal mais burrinho, o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar naquela toada que o Lukács fala em História e Consciência de Classe. Eles vão tentar desgastar os próximos governos. Então eles vão fazer ocupações de propriedades, eles vão fazer protestos, eles vão tacar fogo em edifício público e tal. E este pessoal que vai estar estudando, eles têm a grande vantagem de dizer o seguinte: nós não temos nada a ver com esse pessoal da esquerda fanática, né? Não temos nada a ver, nós nunca fomos filiados ao PT, nós não somos filiados ao PSOL, nós não temos compromissos partidários. Esse pessoal aqui não tem compromisso partidário, eles não têm filiação, carteirinha de partido, né? Isso é coisa da esquerda mais ignorante. Então, o que eu gostaria de fechar aqui a minha intervenção? Esta batalha contra o pensamento revolucionário não é uma batalha que se ganha no campo das armas. Isso é um erro gravíssimo. Não é uma batalha que se ganha pelo voto, né? Elegendo um presidente com agenda conservadora. Esta é uma batalha que só pode ser ganha no campo das ideias. Então é necessário que nós sejamos capazes de ser mais inteligentes que estas pessoas e refutar os erros em que as suas teorias estão baseadas. Esse é o único caminho. Senão eles vão ser capazes de reformular suas visões de mundo e daqui a 15, 20 anos eles estarão no poder novamente e terão construído uma sociedade ainda pior do que esta que nós vivemos. A sociedade em que nós vivemos, ela ainda não está no pior nível que poderia estar, né? Nós ainda nos seguramos aquilo que a herança cristã nos legou, né? O respeito pela dignidade humana que nós ainda temos uns pelos outros é o que restou do que o cristianismo ensinou para a humanidade. E esta visão de mundo aqui, ela quer fazer o quê? Ela quer destruir isso até a raiz. Então, quer dizer, as coisas podem piorar muito se a gente não fizer um trabalho de estudo. Esse trabalho pressupõe o quê? O que o Pedro aqui falou, pressupõe virtude, pressupõe regramento, pressupõe uma disposição para aprender, uma disposição, humildade para aprender, senão o futuro é bastante tenebroso. É isso que eu tinha a dizer, muito obrigado.